Segunda parte da aula 10. Agora nós vamos nos aprofundar na definição dessas três possibilidades. E eu queria que você refletisse, não agora você vai prestar atenção em mim, mas anota aí para refletir. Que é, qual a sua personalidade para a escrita de dissertações? Como assim, personalidade? Olha, há pessoas que gostam muito de sociologia, filosofia, e se sentem à vontade, né, com, por exemplo, a menção a um grande pensador dessas áreas, porque isso dá a elas, né, uma confiança de escrever sobre aquilo. Há quem consiga ver relações entre filmes, ficção e o tema, né? Já tem aqueles que acreditam que tudo é histórico, né? Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E é verdade. É verdade. Né? O que nós vemos hoje nos Estados Unidos, né? Essa guerra, o tarifaço, guerra tarifária, hoje, que é dia 8 de abril de 2025, os Estados Unidos anunciaram que o presidente deles pirou. Sabe quando tem mega oferta numa loja tipo Extra, Carrefour, não tô ganhando nada pra falar deles, tá? Aí o cara no microfone fala, o gerente ficou louco, televisor 48 polegadas de LED, apenas 12 parcelas e não sei quanto. Lá o gerente ficou louco mesmo. E tarifou a China em 104%. Tudo que é chinês só entra após pagar 104%. E a China disse que vai retalhar até o fim, não vai desistir. E o Xi Jinping, aquele mesmo chinês que está indo para o seu quarto mandato como presidente, é fogo. Não vai ser fácil. A gente está diante de uma reorganização da ordem mundial. Quem domina os fatos históricos surfa aí. Então, vá com a confiança de que você vai se dar bem trabalhando dessa forma. Creia em mim. E existe a terceira possibilidade, que é, você é aquela pessoa hiper antenada que está de olho em tudo, no mundo da economia, no mundo da política, no mundo dos games, no mundo da moda, e que geralmente o que está ali no portal G1, no aplicativo da Folha, você está sempre em dia com essas notícias? Se você é essa pessoa, então, muito bem. Você domina a relação com, assim, o uso do cotidiano para capturar o leitor. Bem, pontos importantes. Vocês têm aí na apostila, está enumerado e explicado. Introdução por fato histórico. Qual que é o cuidado? Fazer o que eu chamo de conta de chegar. O que é uma conta de chegar? Vamos imaginar que nós tivéssemos uma discussão sobre movimento anti-vacina. Resolvêssemos citar a revolta da vacina lá do início do século XX no Rio de Janeiro, e fazer uma comparação. A conta de chegar o contexto era diferente. Naquele momento, né, não havia duas forças políticas em rota de colisão, como houve em 2021, principalmente, quando chegou a vacina, 2022, quando houve eleições, que se tornou estandarte político.
somos contra a vacina, toma a vacina vai virar jacaré. E do outro lado, preserve a vida. O Brasil já foi referência mundial em campanhas de vacinação, voltemos a ser isso. Então, tem um ponto em comum. Né? Que era a preocupação do Oswaldo Cruz, que era, né, era uma preocupação de um cientista comprometido com a ciência, e né, ele tinha o poder para levar os soldados junto com ele e vacinar as pessoas contra a vontade. Né? Essa parte do contra a vontade tem paralelo, porque se a pessoa não fosse vacinada, não tivesse comprovante, logo que se iniciou a vacinação, ela não poderia embarcar num voo internacional. Né? Eu sei porque eu passei a lua de mel de um dos meus casamentos, do último, em Portugal. E era todo santo dia lá, fazendo testagem, que ela colocava aquele cotonete que tocava assim, né, o fiofó da alma. Mas era preciso. Sem aquilo, não havia cidadania. Ah, mas isso não fere o meu direito de escolha? Não, porque você tem a opção, tá, de pegar um alimento e comer na rua. Ou na sua casa, pedir um iFood, tá, o equivalente em qualquer lugar. Tá? Esse era o ponto naquele momento. Então, olhando pelo ângulo certo, se dá o encaixe entre o tema e o fato histórico. Mas se lembre, não dá para forçar um encaixe distorcendo ou a história ou o ângulo pelo qual se olha o tema. Porque isso demonstra a falta de domínio ou de história ou a falta de domínio sobre o tema da redação. Ok? Então esse ponto é importante. A atualidade de um tema, e a FUVEST ama fazer temas com base em problemas. Este ano, eu diria, é muito provável que os avaliadores estejam olhando para movimento contra a globalização, questões, né, ou focadas em globalização, ou aquelas questões que andam como se fossem, né? Globalização está aqui, tem os satélites que vão orbitando. Por que pagamos impostos? Tá? O que se pede, o que se ganha com guerras comerciais? E a gente está em abril, tá? Hoje é dia 8 de abril. Nós temos mais de 6 meses até a FUVEST ter que bater o martelo no tema para poder rodar as provas. Né? Até lá, muita coisa, muita água passa embaixo dessa ponte do ano de 2025. 2024 foi duro? Foi um ano pesado. 2025, espero seja um ano melhor. Para mim está sendo, estou aqui com vocês, né? Me reorganizando, então estou propenso a ser otimista. Bem, a introdução por citação de autor. Okay? É também preciso cuidado e domínio sobre os conceitos. Não seja raso. Eu falei no alerta, né, sobre como você pensa. Essa era a provocação. Porque eu sempre fui muito cuidadoso, né, com o meu material de estudo, e eu achava legal entender os pensamentos para poder aplicá-los na redação. Mas não era só para isso. Né? Então, eu tinha muitos cadernos de citações
até que eu desse conta de ir pro livro inteiro, né? Aí depois eu li era adolescente, no comecinho da adolescência, li O Mundo de Sofia. Aí ganhei uma coleção velha de Os Pensadores. Consegui terminar de ler, que me achava o máximo, né, daquilo. Tá? Então, eu, por exemplo, tenho um bom domínio de repertório teórico. Só que às vezes o meu projeto de texto não combina muito bem com isso. Então eu transito para fazer outras escolhas. Claro, né? Eu não produzo dissertações de vestibular. Tá? A não ser que eu vá prestar vestibular de novo. Né? Por que não? Né? Ainda daria tempo de fazer uma outra faculdade, ou fazer só para fazer mesmo. Né? Então, se você está aí no material, depois que a aula 10 passa, a primeira página passa, nós temos aqui, agora eu vou recolher meus óculos de leitura, a gente vai ter uma redação cujo tema foi a importância do riso. Né? E eu coloquei aqui os critérios que a FUVEST usa para avaliar. Desenvolvimento do tema tem peso 4. Então, de uma nota de 0 a 10, peso 4. Coerência dos argumentos, 0 a 5, perdão. Coerência dos argumentos e articulação das partes do texto tem peso 3. Então, quer dizer, cada avaliador, ele vai dar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, sendo que o 0, no primeiro critério, é fuga ao tema. O 1, tangenciamento. 2, desenvolvimento fraco. 3, não fraco, porém insuficiente. 4, bom, porém com algumas lacunas. E 5, muito bem desenvolvido. Multiplica por 4, você tem 20 de 50 pontos. Coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. Aqui coerência e coesão estão juntas, porque na verdade elas são categorias de linguística textual unidas. Então, os argumentos combinam com a tese? Sim. Os argumentos estão baseados em exemplificação, menção de ideias, comparação com outros fatos do argumento, de outros argumentos. Não há contradição entre partes do texto. E depois, a articulação é a tal progressão temática, quando os parágrafos conversam entre si estabelecendo uma relação de sentido. Causa e efeito, regra e exceção, que é a relação concessiva. A relação meramente aditiva, quando há uma progressão em que eu tenho eu tenho um argumento e mais um argumento. Não há relação argumentativa pobre. Há relação pobremente desenvolvida. Então, o texto, para alcançar o 5, ele precisa ter raciocínio se entrelaçando. Sabe como aquela dupla fita de DNA, né, que vai se juntando? Então, o texto não pode ser nem expositivo demais, raciocinando pouco em cima do que é mencionado, nem raciocinar demais sem ter fundamento para aquilo que se está afirmando. É lógico que há obviedades que não precisam de referência. Por isso que a gente tem que desenvolver bom senso até o final do ano. Correção gramatical e adequação vocabular. Correção gramatical é óbvio. Mas a banca FUVEST trabalha de uma forma interessante. Quantos erros eu posso, ou desvios, posso cometer? Depende. Depende da qualidade de como você foi avaliado nas duas competências anteriores. Uma redação bem simplória pode ter desvios gramaticais gritantes e ter uma nota, por exemplo, de 0 a 5, 2. Uma redação com 30 linhas escritas, uma argumentação ótima, e ter um errinho gritante, tira 5. Tá? Esse é um dos critérios em que
Muitos pensam, deve ser objetivo, né? Se a gente criasse um robô de inteligência artificial para corrigir redação, corrigiria magnificamente assim, mas não é o caso. Correção gramatical, e a adequação vocabular. Adequação vocabular, isso aqui é importantíssimo que eu vou falar agora. Aquele professor ou professora que faz você decorar redações, é particularmente cruel quando pede decore também esses conectivos, dessate, destate, outrossim, doravante, entrementes, e vai embora. Se o seu vocabulário, para a parte que você domina bem do tema, é jovial, por que você vai pôr um dessate em lugar de dessa forma, desse modo? E é sempre com SS, tá? Porque se refere ao que já foi dito. A gente vai ver isso na aula 11. É referência ao que ficou para trás, portanto, é referência anafórica. Para usar, né, o ST no lugar do SS, deste, este, diz assim, este homem é um canalha, : o seu marido. Eu não havia mencionado quem poderia se encaixar com um canalha antes. Tá? O referente vem para frente da metáfora, da catáfora, que é o nome que se dá a esse fenômeno. Bem, então se você tem aí a sua... Agora não dá, eu tenho que usar. Tem aí a sua caneta de grifa-texto. Nós vamos para a redação. Riso, uma faca bem afiada. Eu quero me concentrar na introdução. De acordo com o filósofo grego Aristóteles, a arte consiste em uma forma exemplar da expressão humana por conta de sua função catártica. Catarse é aquele sentimento que nós temos, por exemplo, quando estamos vendo filme de terror. Você está no cinema vendo um filme de tubarão. Não tem água e não tem tubarão ali. Não tem. Mas quando aquela musiquinha... E geralmente eles mostram assim, as perninhas batendo, e a gente imagina os dentes, o tubarão arrancando, né? Quebrando ossos, rompendo cartilagens. O que a gente faz? A gente se recua na cadeira, como se a gente fosse tirar os... Né? Se diz, menina, tira essa perna da água, o tubarão vai te comer. Isso é a catarse. A arte provoca isso em nós. Isto é, as obras têm a capacidade de expor os mais variados aspectos da vida, de modo a sensibilizar o público e estimular reflexões acerca do tema abordado. Isso aqui é uma coisa que só a FUVEST não penaliza. Ela permite que a redação faça referência ao tema, sem dizer o que é. Nesse contexto, olha o SS aí. A catarse aristotélica se faz presente no riso, uma vez que a comédia e as diversas formas de arte do rir são maneiras de evidenciar as inquietações da vida humana, promovendo o debate sobre inúmeras instâncias sociais. Então vejam, ó, se você grifou até o ponto final no abordado, grifa de uma cor. Do nesse contexto ao sociais, antes do diante disso, de outra cor. E do diante disso, à frente, você pode grifar de uma terceira cor ou dizer tese. Diante disso, o riso constitui tanto uma manifestação crítica da sociedade, e ela vai ter que provar isso, quanto uma forma de resistência às adversidades. A relação mais simples que há, e essa redação tirou nota 50, que é a relação aditiva. Tem que seguir a ordem. Então, eu olho, estou eu corrigindo. Vamos ver se ela mostra que é uma manifestação crítica da sociedade. De início, né? Então está marcando no texto o início da argumentação. É preciso entender o riso enquanto instrumento de denúncia. As mazelas, tem um erro gramatical, seria das mazelas sociais.
Mazela, para quem não entende, são aqueles sofrimentos, aquelas questões que estigmatizam pessoas. Nesse sentido, produções artísticas focadas no humor, como o cinema mudo, podem servir de meio à exposição de injustiças que corroem o corpo social. Perdão. E obrigado para quem tiver dito saúde pro vídeo. Por exemplo, no início do século XX, o auge do desenvolvimento industrial norte-americano era frequente a exploração dos trabalhadores nas fábricas, os quais eram submetidos a condições desumanas de trabalho e recebiam salários irrisórios. Lembra do professor Raimundo? E o salário, ó. Tal cenário não escapou aos olhos atentos do ator e cineasta Charlie Chaplin, que retratou em seu célebre filme Tempos Modernos as atrocidades sofridas pelos operários, imortalizadas, as atrocidades, pela cena em que o protagonista Carlitos é engolido pelas engrenagens da indústria. O nosso cérebro não é feito de engrenagens. Representar o cérebro por engrenagens é uma leviandade. Nossos cérebros são redes lindas de eletricidade dançando umas com as outras. Mas deixa isso para o professor de biologia. Dessa maneira, nota-se como Chaplin escancara de modo contundente os problemas sociais por meio do riso, o que configura a função crítica dessa manifestação humana. Argumento muito bem desenvolvido. Um equilíbrio entre raciocínio e argumentação. Além disso, o riso se mostra, ou além disso, grifem aí, marcador aditivo, se mostra eficiente na luta contra as condições adversas que se impõem aos indivíduos. Nessa perspectiva, o ato de rir diante das dificuldades não significa ignorá-las. Pelo contrário, o sujeito que ri dos obstáculos mostra plena consciência de que deve enfrentá-los de maneira decidida e alegre, mostrando-se mais forte do que aqueles que tentam prejudicá-lo. Essa noção de superação já era prevista pela mitologia grega, nas narrativas da viagem de Ulisses, herói da Guerra de Troia, que enfrenta a fúria dos mares e inúmeros percalços sem se deixar abalar, até que enfim chega a Ítaca, sua terra natal. Tal é o poder do riso enquanto ato de resistência, empoderar o sujeito para que ele possa transgredir as intempéries. Aqui eu vou permitir uma pausa para mim, para dizer a vocês o seguinte. Nesse mundo, nessa realidade que nós vemos, sabe, a gente tem que engolir muito sapo, muito sapo. Há muitas coisas que acontecem. E acontecem por conta, às vezes, de pragmatismo. Exemplo, você tem lá pessoas, colaboradores numa empresa, ganhando bem. E isso não se sustenta, eles não aceitam ganhar menos do que ganham. Demissão. E há casos em que, às vezes, um desligamento é um ato meramente punitivo. Então, eu vou contar a história de um colega que usou o riso de uma forma exemplar e acabou desencadeando um efeito. Foi logo no ano de 2020 que passamos pelo tufão da pandemia e com máscaras e muito álcool em gel começamos a voltar às atividades. E eu trabalhava numa escola e aí já havia rumores sobre demissões. E um colega que, por ter uma estabilidade financeira que não era relativa à atividade de aulas, sabendo que seria, demitido, ele foi chamado, sabia que seria chamado, e ele levou uma carta de demissão escrita
porém não assinada. Aí quando ele conta ele, né, quando ele entrou na sala, estava lá o diretor e a moça do RH, que é do financeiro, a pessoa que cuida do dinheiro. E como ele era alguém que tinha muitos anos já trabalhados na casa, aquelas multas rescisórias dariam um valor muito alto. E aí, tentando reproduzir a narrativa dele, ele teria dito assim: chegou, cumprimentou as pessoas e falou: bem, quem começa, eu ou vocês? Aí o diretor olhou para a moça do RH e falou: olha, fulano, eu tenho uma notícia para te dar, não é fácil, porque a gente gosta muito de você. E ele, sabendo, o dono da situação, olhou e falou: eu também tenho uma notícia que eu, né, eu tô assim, sem saber como dar, mas dá a sua primeiro, vai que você me ajuda, né? Aí a moça do RH falou: não, pode falar você primeiro, professor. Ele falou: não, eu vou falar a minha depois da sua, que vocês querem me dar. Aí foi anunciada a demissão. A moça do RH não deu o aviso prévio, que quando a gente é demitido, a gente tem que assinar o recebimento do aviso prévio. Então, o meu colega foi informado: você está demitido. Aí a moça do RH falou: não, mas e a sua notícia? Ele disse: você pode só me fazer um favor? Você me dá o papel do aviso prévio para eu assinar, e aí você assina também, porque uma cópia é minha, né? Aí ela ficou meio constrangida e falou: claro, tá aqui, ó. E disse: bom, agora tá tudo resolvido, mas o que eu queria dizer? Aí começa o teatro dele. Falou: olha, não foi um ano legal, eu não gostaria de continuar aqui, não é? E tenho opções melhores, que vão me pagar melhor, mas eu gosto muito de todos vocês e eu não queria que ficassem mágoas, mas como vocês me demitiram primeiro, né? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui achando assim, se fosse só uma conversa, eu me demitiria. Mas como vocês me demitiram primeiro, eu vou ganhar uma indenização razoável, não é? Aí ele olhou para a moça do RH e falou: não é? Ela, sabe, sem graça, falou: é, professor. Eu disse: então, saímos todos bem. Aí ele tirou a carta e mostrou para ela, falou: olha a minha carta de demissão. Ela falou: mas não está assinada. Ele disse: eu assinaria aqui na frente de vocês, né? Aí tirou da mão dela, picou e falou: mas olha como tudo termina bem. Tô indo, né? Tô indo ao mercado tomar um chopp. E saiu. Só que a moça do RH levou isso até, né, aos donos do dinheiro. E eles teriam, então, entendido que o diretor sabia que aquele professor se demitiria, que não era verdade. E vocês imaginam o que aconteceu. Ridendo castiga-te mores. O riso castiga os costumes. Vamos para a terceira e última parte da nossa aula, comentando o tema, ok? Fiquem ligados.